mas nem tudo me edifica. O Senhor Jesus te deu liberdade, mas a liberdade no Espírito Santo, meu querido, para você ir e vir em paz, para que você pudesse ter salvação na sua vida, para que você pudesse consertar a sua vida. E o Senhor está nos ensinando, através da palavra dele, que nem tudo edifica a minha vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se nós pecamos, meu querido, e se nós não nos arrependemos, a morte nos espera, a morte espiritual primeiro. Porque a única coisa que faz separação entre Deus e o homem chama-se pecado. Pecar é gostoso, mas não me convém pecar porque eu estou buscando santidade no Senhor. Não me convém andar errado porque eu tenho buscado santidade no Senhor. Não me convém pecar, não me convém errar, porque o Senhor disse que eu andaria em espírito, em novidade de vida, e que eu seria uma nova criatura em Jesus, que eu seria testemunha de Jesus, que você foi chamado para dar testemunho de Jesus, para que você pudesse fazer as coisas que Jesus fez. E Jesus não nos ensinou a errar, Jesus não nos ensinou a questionar, Jesus não nos ensinou a julgar o nosso irmão, a condenar o nosso irmão. Jesus nos ensinou a amar o nosso irmão. Jesus nos ensinou a dar a mão para o nosso irmão. Glória a Deus. Jesus nos ensinou a ter comunhão com a igreja. Jesus nos ensinou a ter comunhão com a nossa família, com a nossa casa, com aqueles que nos cercam. E o apóstolo Paulo está advertindo: olha, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Talvez a sua mente, o seu coração tenha te guiado por um caminho errado, mas o Senhor está te chamando para um concerto nessa noite. O Senhor está chamando a igreja dele, está me chamando para uma renovação de aliança com Ele. Sabe por quê, meu querido? Nós não podemos fazer as nossas vontades, nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que estar debaixo da orientação de Deus. Nós temos que estar no caminho do Senhor. É o único caminho que vai nos levar à vida eterna. Amém. E eu posso dizer para você, vai valer a pena, meu querido. Vai valer a pena você estar passando por este caminho. Apertado, estreito, mas é o caminho de salvação. É o caminho que vai te mostrar aonde o Senhor está te esperando. O caminho da perdição, ele é lá, ele é espaçoso. Sabe por quê? Porque muitos estão entrando por ele. E o caminho do Senhor é estreito, porque poucos vão passar por ele e chegar até o final da vida na presença do Senhor, meu querido. É por isso que nós temos que vigiar e orar. Quantas vezes, nós nos deparamos por situações e falamos: ah, Senhor, eu tenho liberdade, eu quero escolher dessa maneira, eu vou fazer dessa maneira, me convém fazer dessa maneira. E nós vamos ser, dentro da palavra de Deus, o maior exemplo para a nossa vida, quando o Senhor Jesus não fez a vontade dele, mas fez a vontade do Pai. Aleluia. Abra sua Bíblia em Mateus, volte aí algumas páginas. Glória a Deus. Mateus 26, versículo 36. Glória a Deus. Se você não tem a sua Bíblia, nem com alguém ao seu lado.
Mateus 26, 36 diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: aceitai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Feche os seus olhos. Deus, eis aqui a minha vida, Pai. E nesta hora eu me entrego totalmente ao Senhor. Deus, fala através da minha boca nesta noite. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção na vida dos seus filhos que deixaram tudo. Venceram, ó Pai, os obstáculos, as tristezas, as dores. Estão aqui nesta noite para te louvar. Amém, Jesus. Para te bendizer, Pai. Tira a tristeza do nosso meio, Deus. Porque essa noite, ó Pai, nós estamos celebrando a tua vida. Estamos celebrando, ó Pai, a tua vitória naquela cruz. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu possa falar aquilo que o teu Espírito preparou para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém. Jesus estava ali, angustiado. Jesus estava ali entristecido. Pastora, mas Jesus se entristeceu? Diz a palavra que sim. E a palavra de Deus é verdadeira. Ele estava num momento ali em que ele sabia que ele seria entregue. Ele estava ali no momento em que ele sabia que muitos que ele chamou o negaria, o trairia. Jesus sabia do coração de cada um dos seus filhos, como Jesus conhece o meu e conhece o seu coração. E ele diz assim: olha, eu vou ali orar. Eu creio que Jesus estava ali angustiado diante de tudo que ele estava vendo acontecer, diante de tudo que estava esperando o Mestre. Ele sabia que ele havia evangelizado, ele sabia que ele já havia mostrado amor e como os discípulos deveriam amar aqueles que se achegarem até ele. E Jesus, no seu coração, começa a se entristecer, a angustiar, e vira para os discípulos e fala assim: olha, fica aí, eu vou ali orar e falar com meu Pai. Eu preciso falar com Jesus. Glória a Deus. Isso nos mostra, meu querido, que se Jesus, sendo santo, sendo puro, ele se entristeceu, quem dirá nós, meu querido? Com as dificuldades que nos cercam, com os problemas que nos cercam, com o mundo que está perecendo, com o mundo que está tentando nos tragar, com o mundo cheio de violência, cheio de prostituição, cheio de drogas, mortes para todo lado. Isso nos mostra que nós também podemos ficar tristes. Mas Jesus deu o exemplo falando assim: olha, eu estou triste, mas eu vou falar com meu Pai agora. Eu vou ter uma conversa com meu Deus, porque eu sei que só Ele sabe o que é melhor para mim. E quantas das vezes, meu querido, nós queremos resolver os nossos problemas de outra maneira. Se Jesus tivesse falado assim: ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, eu creio que ele diria assim: olha, eu não vou passar por isso, não me convém passar por isso. Jesus sabia a dor que ele ia sofrer. Jesus sabia o que estava esperando por ele.
Porque o próprio Deus disse assim, ó, eu vou enviar o meu filho unigênito. E ele vai morrer em favor de muitos. Glória a Deus. E nós temos que pensar como Jesus, porque nós somos de Jesus. Amém. Nós temos Jesus dentro de nós. Aleluia. E ele falou assim, olha, vocês vão ficar aqui por alguns instantes. Fique aqui zelando, velando por mim. Fique aqui orando comigo, porque eu vou ali adiante. O mestre volta e encontra os discípulos dormindo. Ele já estava triste. E agora ele olha para os discípulos e vê que o sono estava falando mais forte. Ele vê que o cansaço estava falando mais alto. Ele vê que já estava rompendo o dia, já estava pronto para que ele fosse ali entregue. E ele vê os seus discípulos dormindo. Irmãos, me perdoe o que eu vou dizer, mas tem muita gente vindo para a igreja para dormir. Misericórdia. Isso é morte espiritual. Isso é morte espiritual. Coloque isso no seu coração. Sabe por quê? Porque quem tem Jesus vence todo o cansaço. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vence provas, vence lutas. Glória a Deus. Mas louva e exalta o Senhor de coração, de pé, sentado de joelhos, meu querido. Glória a Deus. Mas você não foi chamado para dormir, não. Glória a Deus. Você foi chamado aqui nesta noite e em todos os dias que você vier à casa de Deus para receber o poder do Espírito Santo sobre a sua Deus, vida. aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é morte espiritual. A pessoa está tão apática que já chega na igreja e se assenta. Não estou dizendo de quem está com criança no colo ou senhoras, mas eu vejo aqui exemplos. Eu vejo o exemplo da irmã Luzia, eu vejo o exemplo da irmã Janice, eu vejo o exemplo da irmã Raimunda, eu vejo o exemplo da minha irmã Alice. Glória a Deus. Já estão vividas, Graças a Glória a Deus. mas Deus. todo dia estão sendo impactadas pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque o coração está ligado no trono de Deus. Glória a Deus. O coração está ligado no Pai. E se você vem para receber, meu querido, você vai receber de Deus aquilo que Ele tem para a sua vida. Porque a cada dia Deus tem derramado uma porção, o maná dele dentro dessa igreja. Glória a Deus. E as pessoas não se atentam que o diabo, ele coloca também o cansaço. Ele coloca a apatia dentro da igreja. E a pessoa começa a se distanciar de Jesus. A pessoa começa a se afastar de Jesus. Ah, hoje eu não vou à igreja. Ah, hoje não. Eu vim ontem. Bom seria, meu querido, se nós estivéssemos todos os dias na casa de Deus, para glorificar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Pastora, mas na minha casa eu oro, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que você tem que congregar. Glória a Deus, Você tem que estar junto com a igreja, no meio da congregação. Amém.